Olá, bem-vindo a mais uma entrevista do ECO com antevisão do Orçamento do Estado para 2024. Hoje temos connosco o Pedro Gingeira do Nascimento, que é secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal, uma associação que reúne 42 grandes empresas em Portugal. Pedro, muito obrigado por ter aceito o convite para estar connosco nesta entrevista. E eu ia-lhe começar por perguntar o que é mais prioritário para a Associação Business Roundtable Portugal? É descer o IRS, que é aquilo que se tem falado tanto nos últimos dias, ou o IRC? Obrigado, André, por esta oportunidade também para cá estarmos e falarmos sobre estes temas. Prioridade para a Associação Business Roundtable Portugal é pôr Portugal a querer ter a ambição e a audácia de querer crescer muito mais. O Orçamento de Estado não devia ser só um aspecto orçamental, devia ter também a corporização como o plano e o orçamento de qualquer empresa tem que ter a tradução da sua visão e da sua estratégia para o país. E passa por querermos crescer muito mais. E é importante, tem havido um enfoque muito grande nas contas certas, na consolidação da dívida pública, que são fundamentais. Mas não podemos deixar de notar que nestes últimos 8 anos a despesa pública cresceu de facto 25 mil milhões de euros. A coleta de impostos cresceu 26 mil milhões de euros. E a dívida, houve uma consolidação orçamental, mas a dívida pública cresceu 36 mil milhões de euros. Portanto, cada português... Em valor absoluto. Em valor absoluto. Cada português, efetivamente, no final de 2022, devia mais 3.392 euros do que devia em 2015. E isso é que é verdade. Mas mesmo assim o Ministro das Finanças continua a dizer que a sustentabilidade das contas públicas está a melhorar. Claro. Porquê? Porque o país cresceu. Porque criámos mais riqueza. Porque o PIB cresceu. E, portanto, a dívida, o rácio da dívida pública sobre o PIB desceu. E isto para nós deixa de forma muito clara que o único fator de libertação que nós temos para o país é o crescimento económico. Então nós temos que promover o crescimento económico. E nós acreditamos que temos 3 prioridades imediatas. Não vamos conseguir resolver tudo neste orçamento. Neste momento é mais importante ser o IRC ou o IRS? Para esse objetivo, neste momento, é importante nós resolvermos 3 temas. Um tema sobre a fiscalidade sobre o trabalho, que é excessiva em Portugal e que penaliza muito o fator trabalho em Portugal e que leva a que os nossos jovens saiam do país, a tal geração mais qualificada de sempre. E portanto, aí temos uma proposta ao nível do IRS dos jovens e uma proposta ao nível da segurança social dos jovens, mas temos também uma proposta ao nível da promoção do sucesso dos mais desfavorecidos, aqueles que estão no primeiro, segundo e terceiro escalão, onde nós temos um sistema que, apesar de ser progressivo, tem uma certa regressividade. Do primeiro para o segundo escalão, o rendimento cresce 1,9 vezes, mas a voracidade fiscal, aquilo que é a coleta efetiva, cresce 5 vezes. Do segundo para o terceiro escalão, o rendimento cresce 1,5 vezes, mas a voracidade fiscal cresce 3,1 vezes. Ou seja, nós estamos, enquanto do primeiro para o segundo escalão, a coleta de impostos cresce 2,5 vezes mais do que o rendimento, do segundo para o terceiro cresce 2 vezes, e do terceiro para o quarto, depois cresce um bocadinho menos do que isso, depois volta, de facto, a começar a ser progressivo. Isso tem que ser corrigido, porque isto quer dizer que as pessoas que estão nestes primeiros escalões, se esforçarem, aquilo que todos nós temos experiência, todos nós, enfim, os empresários e os trabalhadores, o Estado se calhar não tanto, mas os empresários e os trabalhadores têm muita experiência, que é, o trabalhador esforça-se, o empresário quer reconhecer, paga-lhe um aumento e vai quase tudo para o Estado, ou vai uma percentagem muito grande para o Estado. E isso nota-se de forma muito progressiva no início. Nesses escalões. É preciso corrigir esses escalões, nestes então que são mais ainda sensíveis aos poucos rendimentos que têm, mais importante se torna. Segundo aspecto, para as empresas, há de facto aqui um aspecto de competitividade fiscal face a outros países. Nós somos talvez os poucos países que têm um IRC progressivo. E isso não faz sentido. É suposto a progressividade haver uma redistribuição de rendimento ao nível do rendimento sobre o trabalho, mas no rendimento do capital não faz sentido que assim seja. E, portanto, nós temos uma taxa inicial que é bastante interessante, 17%, compara bem
não compara mal até com o mínimo dos 15% global que está agora a ser falado para as muito grandes empresas, as tais têm mais de 750 milhões de euros, mas os nossos 17% não são para quem fatura mais de 750 milhões de euros, são para quem fatura até 50 mil euros. Portanto, nós parece que, enquanto os outros países estão preocupados em ter empresas que faturam mais de 750 milhões de euros, parece que o nosso objetivo estratégico é ter empresas que faturem no máximo 50 mil euros. Portanto, porque senão começam a subir mais. Uma taxa flat para toda a gente. A ideia é que nós tenhamos uma taxa que, não seja progressiva, 2, que compara um bocadinho melhor. Depois, nós temos um sistema tão complexo que faz com que tenhamos uma taxa suposta máxima de 31,5%, mas sobre a qual ainda incidem os impostos especiais sobre determinados setores, e temos um conjunto, temos 6 taxas especiais sobre setores, que acrescem a essa, mas depois, diz-nos o Banco de Portugal, que a taxa efetiva de IRC, ou sobre as empresas, é 25,6%, ou mais ou menos por aí. Diz-nos a autoridade tributária que a taxa andará na casa dos 18%, a taxa efetiva. O nosso sistema é tão complexo que nem as autoridades conseguem entender sobre qual é a taxa efetiva. A nossa posição sobre isto é, nós de facto não podemos ter um sistema, que penaliza o sucesso, primeiro pecado de capital do nosso sistema, segundo pecado de capital que é muito caro e terceiro pecado de capital que é muito complexo. Este é tão complexo que nem as autoridades sabem quanto é que pagam. Seja 18, qualquer coisa, seja 25,6%, mais vale que seja essa a taxa, igual para todos, sem regras, sem regrinhas, sem exceções. O que é que esta complexidade cria? Cria uma máquina brutal do parte do Estado, do parte da autoridade tributária, para andar atrás das empresas a verificar se cumprem, se estão a... Cria litígio. E cria imensos litígios. Tantos litígios que nós temos entre 5% a 7% do PIB, 11 a 17 mil milhões de euros, parados a apanhar pó nos tribunais administrativos e fiscais, que ainda por cima são os mais lentos que nós temos em Portugal e que comparam muito mal com os outros países. 846 dias em Portugal versus 400 em Espanha versus menos de 200 dias para 7 dos 27 países da União Europeia. E, portanto, estão lá a apanhar pó. Não servem à economia. Terceiro aspecto só da liquidez. Já vamos a esse aspecto, porque o que eu lhe queria perguntar é, nós sabemos que as empresas vão enfrentar custos de financiamento mais elevados, os custos da energia espera-se também que continuem estruturalmente mais elevados, isto num contexto de uma incerteza geopolítica também muito grande. Como é que o Orçamento do Estado pode ajudar as empresas nestes desafios? Previsibilidade, simplificação. A verdade é que as empresas portuguesas, o conjunto das empresas portuguesas deviam aos bancos, em 2009, antes da crise financeira, deviam 143 mil milhões de euros. Isso representava 82% do PIB português e, portanto, estavam bastante endividadas. No final de 22, as empresas portuguesas deviam 110 mil milhões de euros, portanto, menos do que os 143. Mas como o PIB cresceu, em vez dos 82%, representava 44% do PIB. Portanto, elas estão muito menos alavancadas do que estavam no início. Em cima disto, acresce que em 2009, para 143 mil milhões de euros de dívida, as empresas portuguesas tinham 30 mil milhões de euros nos bancos como depósitos. Hoje, para 110 mil milhões de euros, têm 64 mil milhões de euros de empréstimos. Claro que não serão as mesmas empresas que têm dívidas e que têm empréstimos e, portanto, não dá para aqui dizer que as empresas portuguesas, afinal, devem pouquíssimo à banca e está tudo bem. Não será esse o caso. Mas mostra bem como o nível de exposição ao risco de taxa de juros é hoje muito inferior para uma boa parte do tecido empresarial português. Ainda assim justificavam-se medidas para apoiar a tesouraria das empresas? Voltamos à terceira medida, que é a da liquidez. Mais importante do que estarmos a criar mais medidas, mais complexidade, mais Estado, é que o Estado nos permita não retirar o dinheiro às famílias, às pessoas e às empresas e, quando o retira, devolvê-lo o mais rapidamente possível. O que é que nós queremos dizer com isto? Nós estamos constantemente, como país, parece, enfim, desde o Dom Sebastião, parece que estamos sempre à espera que alguém nos venha salvar. Aqui nos casos mais recentes, o PRR, o PT 2030, mas podemos ir para o futebol e também estamos sempre à espera de um herói mítico que venha salvar o país. A verdade é que nós temos quase um outro PRR
em medidas que podiam facilitar a liquidez das pessoas, portanto, das famílias e das empresas, sem pedir muito mais ao Estado do que apenas que não retirasse o que não é dele e pagasse a tempo e horas. O que é que queremos dizer com isto? 3,5 mil milhões de euros que em 2022 o Estado devolveu de retenção na fonte cobrada em excesso durante 2021. Portanto, teve cerca de um ano com 3,5 mil milhões de euros retirados coercivamente às famílias que não lhes eram devidos. E que já agora, com grande inflação e sem nenhuma remuneração. 1,8 mil milhões de euros retirados às empresas também por desacertos entre os pagamentos e aquilo que as empresas depois resultaram das suas declarações. E depois temos a litigiosidade fiscal, que são mais 11 a 17 mil milhões de euros que estão parados. Isto para além dos pagamentos. O Estado é um comprador de bens e serviços. A União Europeia quer agora que paguemos todos, e bem, às PMEs a 30 dias. O Estado português não publica estatísticas sobre dívidas a 30 dias, mas publica estatísticas sobre atrasos de pagamentos a mais de 90 dias. E são mais 850 milhões de euros, dos quais já agora o Estado não pagou, mas exige o IVA. Exige receber o IVA das próprias faturas que não pagou. E, portanto, quando nós juntamos tudo isto, estamos a falar entre 17 a 22 mil milhões de euros de liquidez. Que é capturado durante um período de tempo. Que é capturado. E, André, talvez pudéssemos, enfim, não sei se era justo, se era injusto, mas talvez até pudéssemos compreender que numa altura em que as contas públicas estivessem muito desafiantes, que o Estado pudesse querer fazer isto. Neste momento em que temos excedentes orçamentais, não faz sentido que o Estado, de facto, retire este dinheiro às famílias que depois vêm dizer que estão com dificuldades por causa do aumento do custo de vida e que precisam de apoio. Mais do que apoio, devolvam-lhes o dinheiro que é deles, mesmo para as empresas. A Associação Business Roundtable de Portugal olhou para o Pacto Social que foi apresentado pela CIP. Nós, enfim, como país, sim, vimos a apresentação do Pacto Social que foi feita pela CIP. E, enfim, concordam? Que avaliação é que fazem das medidas que foram propostas? Olha, ainda não conhecemos as medidas na profundidade que se calhar gostaríamos de conhecer. Tem certamente propostas que são muito interessantes, umas mais de âmbito geral, outras mais específicas. Há uma muito específica que é a criação de um 15º mês, até o limite do salário base, em que não incidiriam nem impostos nem contribuições para a Segurança Social. É o tipo de medida que a Associação poderia apoiar. A medida vem claramente, parece ser pensada para fazer face a um dos problemas que Portugal tem na sua competitividade, que é o facto de estarmos a onerar excessivamente o fator trabalho. E oneramos excessivamente comparado com o que os outros países fazem. Portanto, a percentagem do PIB que vai para os custos de impostos e de segurança social sobre o fator trabalho é maior do que a média da União Europeia. E isso faz com que as nossas empresas sejam menos produtivas. Um exemplo muito simples, uma conta que fizemos no início deste ano, em que comparámos quanto é que para um salário de 2 mil euros brutos em Portugal, portanto 2 mil vezes 14 salários, 28 mil euros de salário bruto, quanto é que seria o salário, o custo total para a empresa e quanto é que era o salário líquido para o trabalhador. E comparámos como é que isto seria para uma mesma empresa em Espanha, em França, na Alemanha, na Holanda, em Inglaterra e na Suíça. Na Suíça caiu porque para estes 2 mil euros não era possível pagar 2 mil euros, é demasiado baixo, mas para os outros países sim. Portugal é o terceiro país mais caro deste grupo para a empresa. E, portanto, para pagar 2 mil euros, sai mais barato contratar em Espanha, ou em Inglaterra, ou na Holanda, do que contratar em Portugal. Só na Alemanha e em França é que é pior. Mas pior do que isso é que é o país onde o trabalhador depois leva menos dinheiro para casa. E, portanto, quando nós comparamos o custo para a empresa com o que o trabalhador leva para casa, a diferença, por exemplo, face à Holanda, são 23%. 23%, estamos a falar de quase 500 euros por mês a mais de custo entre a diferença do custo para a empresa e o que o trabalhador leva para casa. Ora, 500, é verdade que viver na Alemanha, na Holanda é um bocadinho mais caro do que em Portugal, mas 500 euros por mês, para quem ganha 2 mil,
faz uma diferença muito significativa. Claro, E, portanto, faz. e essa medida nós entendemos nesse sentido. Tem uma desvantagem que cria uma complexidade adicional e depois, por outro lado, enfim, esta coisa já de termos 14 salários em que o Estado é que está a dizer às famílias quando é que devem poupar, porque sabe mais do que as famílias, já parece uma ideia um bocadinho abusiva. Agora temos mais uma 15ª e depois, se calhar, qualquer dia pomos mais um 16º e somos nós que estamos a decidir pessoalmente. Eu prefiro receber todos os meses o mesmo valor e depois decido eu quando é que preciso poupar, quando é que quero gastar. Muito bem. Enfim, quando se olha para o orçamento, e já sabemos que do próximo ano, já sabemos que o esforço de consolidação vai continuar. Aliás, a Fitch, a agência de rating, na sexta-feira passada, colocou a classificação de Portugal em A-, uma coisa que não acontecia há 12 anos. Mas a questão é, como é que se casa esta necessidade de baixar impostos com a necessidade de manter esta consolidação orçamental num contexto de taxas de juros elevados? Ou seja, é preciso fazer opções. Voltamos ao ponto do início, que como é que nós fizemos a consolidação orçamental? Não foi porque baixámos impostos, na realidade, mas já não temos espaço para subir mais, porque o peso dos impostos no PIB já é de facto superior à média europeia. Não foi porque baixámos a despesa, foi porque crescemos. Portanto, nós temos é que destravar o travão ao crescimento. E isto como é que se faz? Faz retirando a penalização que nós temos ao sucesso nas pessoas e nas empresas. Nós precisamos ter mais empresas grandes que são mais produtivas do que as médias, que são mais produtivas do que as pequenas. Portanto, nós precisamos que as micros se tornem em pequenas, as pequenas em médias, as médias em grandes e as grandes em globais. E essas empresas que pagam... Nós precisamos de mais empresas grandes que pagam 2 vezes o salário médio da economia portuguesa. Portanto, nós não precisamos de todas as empresas pagarem mais 20%, como o Sr. Primeiro-Ministro queria desafiar. Se nós tivermos mais empresas que pagam mais 100%, isto tudo melhora. E é disso que nós precisamos no país. É esse crescimento que nós precisamos, é esse crescimento que nos vai libertar da dívida. Não é aqui a apertar uma manta que vai estar sempre curta. Até porque se nós não fizermos isso, vai continuar a acontecer o que já está a acontecer. Os nossos jovens mais qualificados e melhor preparados vão-se embora, porque não existem oportunidades no país que os remunerem, que os desafiem para continuarem a crescer. E depois vemos as empresas, basta pensarmos nos nossos 7 unicórnios que com tanto orgulho gostamos de pensar que existem em Portugal, mas que não nos cansamos de dizer que são 7 unicórnios com ADN português. Porquê que nós celebramos 7 unicórnios com ADN português e não 7 unicórnios portugueses? Porque dos 7 unicórnios com ADN português, houve 6 que fizeram como jovens, já se foram embora. Está um cá. E, portanto, é isso que nós precisamos. Temos que crescer, criar as oportunidades para o crescimento. Da atratividade. E quem cria riqueza não é o Estado, são os privados. E é essa noção que todos temos que ter. Como é que as grandes empresas que estão representadas na associação estão a olhar para 2024? Para as empresas também esta é uma altura de preparar orçamentos para o próximo ano? Nós ainda não sei responder completamente, mas em breve saberei, porque fazemos um inquérito de clima económico em que pedimos aos nossos 41 associados que nos respondam precisamente sobre essa questão, que é como é que eles estão a ver o seu negócio agora e a 6 meses e como é que estão a ver o país também agora e a 6 meses. E depois fazemos esta comparação precisamente. Portanto, estamos agora a fazer as perguntas, a recolher os dados, por isso ainda não lhes sei responder, mas daqui a umas semanas já saberei. Agora, é uma altura que tem os desafios todos que já falou, da inflação, da geopolítica, as taxas de juro, e, portanto, agora também tem outros aspectos que estão bastante melhor. Nós acabámos de vir de 2 anos terríveis disfuncionais em termos de cadeias logísticas. Acabámos de vir de um mercado de trabalho muito difícil, com uma guerra de talento brutal, em que não se conseguia fazer nada, não se conseguia crescer, porque atrair pessoas estava muito complicado e, portanto, eu diria que
as boas empresas vão continuar a crescer e vão continuar a encontrar oportunidades muito interessantes, outras vão estar a repensar alguns negócios e a reestruturar-se. E, enfim, precisamos de mais ambição, de mais crescimento. Agora, estes últimos 2 anos foram extraordinários para todos. O país finalmente cresceu, cresceu 19%, o conjunto dos associados do BRP cresceu 51%. Isso também mostra o tipo de ambição que nós gostaríamos que o resto do país tivesse. Enfim, já falou aqui de uma série de propostas para um orçamento do Estado. Já houve conversas com o Governo sobre elas? Vai haver? Nós falamos sempre com quem... Os objetivos da Associação Business Roundtable Portugal é sempre esse, é trabalhar no sentido de identificar propostas e depois trabalhar com quem tenha o poder para as executar. Em alguns casos tem a ver com iniciativas que nós próprios podemos ter, dos empresários para os empresários, dos empresários para as pessoas. No caso do Orçamento de Estado, claramente não temos essa capacidade e, portanto, sim, temos que falar com o Governo. É um diálogo que eu diria que vamos tendo de forma constante ao longo do ano, porque estes são temas mais estratégicos, mas sim, e portanto já tivemos e vamos continuar a ter. No quadro do Orçamento do Estado de 2024? No quadro do Orçamento de Estado de 2024 e depois no 2025 e assim sucessivamente, sim. Mas já sobre o 2024 já conversámos e continuaremos a conversar, com certeza até que ele esteja cá fora e seja acolhimento. Há sempre uma abertura para ouvir, uma abertura de espírito, às vezes mais abertura para trabalhar, outras nem sempre estamos de acordo sobre as prioridades. Isso é assim em todo lado. Nós procuramos defender o país, mas temos uma determinada visão sobre o país. O Governo também tem uma visão que, em alguns pontos, é coincidente com a nossa, noutros tem umas interpretações. Tem interpretações diferentes, mas isso é mesmo assim. Muito bem. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Por esta entrevista. Muito obrigado.